Boa noite aí, pessoal. Estamos começando aí mais um web meeting da SBAL. Vamos voltar aí a nossa parceria com a Brascas e pelo menos uma segunda-feira por mês a gente está aqui discutindo os assuntos de administração e oftalmologia. E hoje eu tenho a grande honra de apresentar o nosso grande amigo da oftalmologia brasileira, né, que é Augusto Lira, conhecido como Tuba. Então, se a gente chamar ele de Tuba aí durante, não estranhe não, porque é como ele, como a gente conhece mesmo aí, nosso amigo. Tuba é administrador de empresas, pós-graduado em gestão empresarial, especialista em teoria comportamental, também é professor convidado à disciplina de gestão em saúde da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, e acho que muita gente conhece ele, na verdade, pelo importante papel que ele tem hoje na Allergan, como gerente nacional de vendas. E aí o Tuba vai falar um pouquinho para a gente aí sobre a questão de equipes de alta performance. Tuba, com você. Obrigado, Bernardo, obrigado a SBAL pela oportunidade. E, bom, vamos lá, vamos bater um papo um pouco sobre alguns componentes que podem impactar numa equipe de alta performance. O Bernardo, você está vendo a apresentação? Consegue ver minha tela? Perfeito. Ok, então. Muito bom. Primeiro a pergunta é, por que equipes de alta performance? Na verdade, vocês estudam 6 anos para se formar como médico, mais 4 anos, aí vamos colocar para uma especialização, estamos falando em 9, 10 anos de estudos, de repente montam um consultório, uma clínica, vocês investem muito no desenvolvimento de vocês, para participação em congressos, talvez tudo isso vai representar 60%, 70%, 80% da satisfação do paciente, porque tem uma boa parte da satisfação do paciente que está relacionada à experiência que ele tiver, desde quando ele ligar para marcar uma consulta, como ele for atendido por cada uma das pessoas com quem ele se encontrar na organização. Quanto maior for a organização, mais pessoas envolvidas nesse processo vão impactar na satisfação do paciente. E a satisfação é uma fórmula, que é resultado menos expectativa. Então, quanto maior for a expectativa do paciente, mais vai exigir de toda a equipe gerar um resultado expressivo que supere essa expectativa. E isso também é um ônus da carreira médica, que conforme vocês vão se tornando uma referência naquilo que vocês escolheram fazer, as próprias pessoas já recomendam ao médico, já indicam o médico falando, olha, vai lá que se ele não resolver, ninguém resolve, vai lá que ele é muito bom. Então isso já gera uma expectativa maior no paciente, e isso vai exigir muito mais, tanto do médico quanto da equipe envolvida, gerar um resultado que supere essa expectativa. E vamos falar, então, de uma equipe de alta performance. Se a equipe está impactando na satisfação do paciente, é importante que se construa essa equipe de alta performance. E tem 3 componentes que podem impactar numa equipe de alta performance. Nós vamos falar aqui de um componente estratégico, de um componente da equipe especificamente, alguns desafios da equipe, e um componente do indivíduo, componente relacionado a cada um dos membros da equipe, que também pode impactar no sucesso como todo. Bom, com relação ao componente estratégico, vamos citar aqui 3 tópicos que podem estar relacionados a uma estratégia da organização no que se refere à equipe. Primeiro, uma equipe deve ter objetivos comuns. A gente precisa ter esta característica para considerar que existe uma equipe. Segundo ponto, uma liderança comprometida também é um outro componente estratégico que pode impactar na performance da equipe. E o terceiro pilar está relacionado ao propósito, o propósito da organização, o propósito da instituição, e o quanto que isso está alinhado com o propósito das pessoas, dos membros das equipes. Muito bem. Com relação a objetivos comuns, os objetivos eles são descrições concretas de onde está querendo chegar ou o que está se tentando alcançar. Na verdade, o objetivo ele é estratégico e muito abrangente. Só que é muito comum organizações não terem bem definidos objetivos, ou organizações definirem os objetivos, equipes, ou os líderes das equipes saberem os objetivos, só que isso não está muito cascateado, as pessoas não verem conexão daquilo que estão fazendo com relação a um objetivo da organização. Então, a importância dos objetivos serem comuns e as pessoas terem uma ideia do que o trabalho de cada um pode impactar neste objetivo.
Segundo ponto que pode estar relacionado ao componente estratégico é a liderança comprometida, e algumas reflexões. Primeiro, os líderes estão alinhados quanto às prioridades estratégicas da organização. Clínicas grandes, hospitais grandes, instituições grandes, muitas vezes têm diferentes líderes envolvidos e muitas vezes existem divergências entre essas prioridades. E se isso não está alinhado, se a liderança não está comprometida com os objetivos comuns e muito bem alinhada, as coisas tornam-se mais difíceis conforme vão descendo para os outros níveis da organização, e isso compromete a performance. Os líderes demonstram comprometimento e engajamento com a causa da organização e os projetos. E o terceiro ponto é: os líderes são exemplos quanto ao comportamento esperado da equipe. Muitas vezes a equipe é reflexo daquele líder, então não adianta só aquilo que nós pregamos, mas aquilo que nós realizamos, aquilo que nós efetivamente fazemos, os nossos comportamentos. E o terceiro aspecto com relação a este componente estratégico de uma organização, de uma equipe de alta performance, é o propósito. E às vezes fala, pô, o propósito, o que é o propósito? O propósito é um negócio mais filosófico, talvez, eu diria. Mas vou citar um exemplo de 4 operários. Nós perguntamos para 4 operários, o que você está fazendo? E daí um operário disse assim, eu estava empilhando tijolos, é isso que eu faço, todos os dias eu saio de casa para empilhar tijolos. O segundo respondeu, eu estou construindo uma parede, é isso que eu estou fazendo. O terceiro falou, eu estou construindo uma escola. E o quarto disse, eu estava trabalhando para mudar a perspectiva de um país, o futuro de uma nação, pois através da escola muitas crianças, muitas pessoas terão acesso à educação, algumas pessoas vão ter acesso a uma formação que talvez não teriam, vão poder avaliar os seus valores, talvez serem pessoas melhores para o mundo. Isso é o propósito. A gente sair de casa todos os dias para empilhar tijolos é muito chato. Agora, se nós entendemos o motivo do que é esta nossa obra, pode deixar as marcas que nós vamos deixar com essa nossa obra, pode ser mais gratificante, pode ser que nós conseguimos, assim, tornar mais insignificante algumas dores do dia a dia. E todo mundo que trabalha numa instituição de oftalmologia tem um propósito em comum. Todos saem de casa todos os dias para ajudar pessoas a terem, talvez, uma visão melhor do mundo, poderem continuar tendo saúde ocular, continuarem enxergando, e vocês, como oftalmologistas, sabem que entre os 5 sentidos, o ser humano mais teme perder a visão. Então, o propósito é muito nobre. Muito bem, falamos dos componentes estratégicos. Vamos falar de alguns componentes da equipe. O componente da equipe, eu gosto de mencionar 5 desafios que podem impactar uma equipe de alta performance. Isso é de um livro, The 5 Dysfunctions of Team, do Patrick Lencioni. E o Patrick Lencioni dizia o seguinte, a base de uma equipe de alta performance é a confiança. Se não existe confiança, fica muito difícil para a equipe gerar a melhor performance que ela pode. Porque quando não existe confiança, a gente não consegue trabalhar um outro pilar importante da equipe, um outro desafio, que é o conflito. E o conflito não é confronto, não são brigas, são simplesmente divergências. Quando existe a confiança, as pessoas sentem-se à vontade para discordar uma das outras, para levantar a mão e falar, pô, chefe, eu não acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser desta outra forma. E, de repente, essas pessoas podem trazer uma contribuição para a organização, porque podem estar enxergando coisas que, quando nós pensamos em um determinado projeto, nós não tínhamos pensado ou considerado antes. São pontos de vista distintos, e os pontos de vista simplesmente é a vista a partir de um ponto. Eu estou olhando de uma perspectiva e talvez o outro membro da equipe está olhando de outra perspectiva. Quando existe a confiança e as pessoas tiveram a oportunidade de expor as vontades ou as opiniões delas, a gente vai para o terceiro desafio, que é o compromisso.
por mais que eu não concordasse que as coisas deveriam ser assim, a partir do momento que eu pude colocar a minha opinião e as coisas puderam ser avaliadas, quais são os prós e os contras de cada uma das alternativas, eu compreendi por que nós vamos seguir esse caminho. Então eu tenho mais chances de me compromissar com isso. Por outro lado, quando a gente não tem a oportunidade de conflitar, de colocar a nossa opinião, a gente gera muita fofoca, porque as pessoas saem de uma reunião e começam por trás, falar, tá vendo, mas você não acha que deveria ser assim? E você, o que você acha? Daqui a pouco as pessoas estão vendo quem que é a torcida dela, quem que é a torcida do outro, estão torcendo para o negócio dar errado, falar, tá vendo, eu falei que era por aí. Então, se a gente tem a confiança e tem a oportunidade das pessoas colocarem as opiniões, trabalhar o conflito, tem mais chances de ter um compromisso. E quando as pessoas estão comprometidas, existe um compromisso de cada um dos membros da equipe, eles terão mais possibilidade de se responsabilizar por aquilo que cada um deve fazer. E a responsabilidade também pode se intensificar a partir do momento que as pessoas têm muito claro o que elas devem fazer. Muitas vezes nós contratamos uma pessoa, não dedicamos o tempo que deveríamos para sentar com essa pessoa, falar, olha, aqui são as suas prioridades, aqui o que é esperado de você é isso, quais são as nossas expectativas em termos de organização em relação ao seu trabalho, qual é a autonomia, o que você pode, o que você não pode. E quando nós fizermos isso, nós temos mais chances das pessoas se responsabilizarem, se apropriarem daquilo que é delas. E se existe uma equipe coesa, onde um confia no outro, tem a oportunidade de conflitar, não só terão responsabilidade, como um membro da equipe vai cobrar o outro com relação ao que deve ser feito. Vai falar, poxa, você não falou que ia fazer isso? Na reunião nós discutimos isso. E daí não fica só o líder, só o chefe cobrando. Um membro da equipe cobra a performance do outro, porque sabe que o sucesso da equipe está interrelacionado, depende da performance individual de cada um. E uma equipe que trabalha com esses 4 desafios tem mais chances de gerar resultados, que é o 5º desafio de uma equipe de alta performance. E os resultados estão relacionados a resultados financeiros, a indicadores de satisfação, satisfação do atendimento, indicadores de despesas. Diga-me. Muito bem, então aqui nós falamos dos 5 desafios da equipe de alta performance, que está relacionado a quais são os componentes da equipe que podem impactar na performance. E o próximo passo é o componente do indivíduo. E daí nós temos 3 pilares, que eu vou comentar aqui. Foco, fazer aquilo que eu devo fazer, evitar distrações, atitude, eu querer fazer, e respeito ao outro. O ser humano é ser diferente, nós vamos tratar com pessoas, lidar com pessoas que pensam diferente do que nós. Com relação ao foco, tem um método de definição de metas que fala-se que uma boa meta tem que ser SMART. S de específica, mensurável, atingível, relevante e tem que ter um tempo definido. Então, eventualmente você tem uma meta de aumentar o número de atendimentos particulares. Muito bom. Isso é mensurável? Não sei. Tem instituições que sequer sabem quantos pacientes foram atendidos no mês passado, quanto menos no mesmo mês no ano anterior. Então, se eu quero definir metas, eu preciso também ter histórico e medir. Uma meta tem que ser medida. Se eu tenho um histórico, fica mais fácil eu medir e eu definir se essa meta é atingível. Quero aumentar o número de atendimento particular. Muito bem, eu estou sendo específico. Eu sei quanto eu atendi anteriormente. Se eu souber, eu vou ter como medir se eu aumentei ou não. Isso é atingível? Também depende de eu ter um histórico. Se eu falo, vou aumentar em 10% o atendimento particular, pode ser que seja atingível, pode ser que não. Se eu já atendo 400 pacientes por mês, minha agenda já está lotada, eu não tenho mais possibilidade de aumentar, isso não é atingível. Agora, esses 10% é relevante? Às vezes eu atendia 10 pacientes particulares, eu atender 11 vai ser relevante?
ou talvez aqui eu preciso ter uma meta que o crescimento seja 100%. E num tempo definido, até quando eu quero atingir essa meta. E isso serve para metas estratégicas, mas serve também para as metas do dia a dia. Cada um dos membros da equipe saber o que eu tenho que fazer de forma muito específica, como eu vou medir se foi feito ou não, eu fiz com excelência ou não, quando eu atingir isso, e isso que eu estou fazendo é relevante para a organização, e isso que eu estou fazendo, eu estou no tempo que eu deveria fazer, ou eu estou com um cronograma atrasado no meu projeto. Então falamos de foco. Próximo ponto que pode impactar no componente individual está relacionado à atitude. Eu vou falar de 4 níveis de atitude. Imagina que tem pessoas que vivem num nível de atitude de vitimização. Essa pessoa, tudo que acontece, quando deu ruim, a culpa é do outro. Procura culpado, o foco é o outro. Ah, porque o paciente fez isso? Ah, porque o médico não sei o quê? Ah, porque o convênio, só procura culpado. Essa pessoa tem que receber um convite ou um coaching, alguma coisa, para ir para o próximo nível de atitude, que é o nível de protagonismo. Dela entender que, bom, o que você fez ou deixou de fazer para que isso acontecesse? E daí, quando as coisas dão errado no nível de protagonismo, a pessoa já não passa a ser vitimização, mas ela assume essa responsabilidade. Bom, eu não fui claro quando eu conversei com o paciente, eu não fui claro quando eu conversei com o convênio, eu não fui claro quando eu conversei contigo, mas o que eu vou fazer para corrigir isso? Porque eu sou protagonista, se as coisas não estão indo do jeito que deveriam, eu posso interferir nessa história, eu posso mudar um pouco essa perspectiva. O único cuidado que tem que ter é com o ego, porque as pessoas têm que compreenderem que sozinho não vão fazer nada. Médico, por melhor que seja, chegar cedo, começar a fazer o cafezinho, depois abrir o consultório, agendar a consulta, receber paciente, preencher a papelada do convênio, vai ser difícil. Então nós precisamos trabalhar com uma atitude de união, de entender que eu sou bom, mas que o outro também é. Que eu gosto e sei fazer algumas coisas, mas que o outro gosta e sabe fazer outras coisas. E que juntos nós podemos ir mais longe, gerar resultados mais expressivos. E quando nós conseguirmos evoluir ainda mais, nós vamos poder ter uma atitude sistêmica e harmônica, onde vamos conseguir entender um pouco mais que tudo que eu faço tem um impacto para mim, para a minha organização, mas tem um impacto para o outro, talvez para o paciente ou para os membros da equipe, e tem um impacto, talvez, para o sistema de saúde no qual eu estou inserido, e tem também um impacto, talvez, para o governo, para o plano de saúde, e nem sempre a melhor decisão para mim é a melhor decisão para os outros. E quando o sistema entende isso, pode ser que a gente consiga trabalhar com um sistema que tenha uma sustentabilidade, talvez, de mais longo prazo. E o terceiro pilar que eu falei com relação aos indivíduos é o respeito às pessoas. Daí vem uma contribuição das nossas, muitos anos atrás, dos psicanalistas e da própria medicina, que falavam um pouco sobre diferenças de comportamento e que impactam em diferenças de percepção. Vocês estão vendo essa imagem? Alguns podem estar olhando essa pessoa, meio rosto olhando de frente, outros podem estar olhando uma pessoa, a face de lado, e ambos estão vendo a mesma coisa. E quantas vezes isso acontece na organização? Às vezes você está numa reunião de equipe, estão discutindo e um fala, não, essa pessoa está de frente, o outro, você está louco, essa pessoa está de lado. Não, está de frente, está de lado, e ambos estão falando da mesma coisa. Por quê? Percepção, respeitar o ponto de vista. A percepção pode trazer pontos de vista diferentes. Nós devemos respeitar o ponto de vista de cada uma das pessoas, e muitas vezes nós estamos vendo essa mesma coisa de forma diferente, confrontando, brigando, gastando algumas horas talvez da nossa vida, poderíamos estar focando em coisas mais produtivas. Da onde que vem isso? Isso vem lá de trás, talvez as nossas diferenças, e Hipócrates, na Grécia Antiga, ele falou de 4 humores. Ele, naquela época, descreveu o ser humano como 4 estilos distintos de humores que ele chamava. Tem pessoas que são coléricas, parecem líderes naturais, são vistas
como pessoas fortemente focadas no que fazem, outros são mais expansivos, otimistas, gostam de diversão. Outros, eles são mais observadores, observam do lado de fora e tendem a satisfazer as necessidades dos outros. E outros que ele chamou de melancólico, falava que gostava de uma vida muito organizada, tendia a mudanças de humor. Depois veio Jung com as teorias comportamentais, e a partir da teoria junguiana, outros psicanalistas descreveram os estilos comportamentais. E daí eu vou falar um pouco aqui de 4 estilos que estão presentes no dia a dia nas organizações, nas equipes, dentro do consultório, pacientes são diferentes, e que podem impactar na performance. Quando a gente fala equipe, principalmente lidando com as diferenças entre os membros da equipe. Então vamos pegar o mundo e dividir em 4. Imagina que tem pessoas que acham que o ambiente é favorável. Tem gente que fala, todo mundo merece um voto de confiança até que prove o contrário. E tem gente que acha que o ambiente é antagônico, fala, quer que eu confie em você, prove que você merece a confiança. Só vem desde as nossas primeiras experiências de vida que nós vamos percebendo o mundo mais como antagônico ou como favorável. No outro eixo, eu tenho um grupo de pessoas que acha que o ambiente é moldável, fala, a única coisa que é constante é a mudança. Eu tenho um grupo de pessoas que acha que o ambiente não é moldável, fala, cara, time que está ganhando não se mexe, pronto, extremos, deu pau de novo. Daí você tem na equipe pessoas que acham que tem que mudar, que tem que fazer diferente, o outro fala, para que vai mexer nisso? Está dando certo, sempre fizemos assim. Quando a gente junta esses 2 eixos, nós temos os 4 estilos. Então você tem gente na equipe que é mais competitiva, decidida, determinada, gosta de desafios, gosta de mudanças e que orientação de tempo é presente. Você fala, precisa fazer isso, ele já está saindo fazendo, coloca as coisas para rodar, gera resultados rápidos. Às vezes faz sem pensar. Tem um outro grupo de pessoas que acham que o ambiente não é moldável e antagônico. Daí é um grupo de pessoas que é mais analítico, é mais formal, ele fala mais pausado, ele é mais preciso, questionador, reflexivo. A orientação de tempo dele é passado, presente e futuro. Ele precisa toda uma história para entender o que deve fazer. É uma pessoa que você vai precisar explicar o porquê das coisas, diferente desse outro aqui que a gente chamou de dominante, que só quer saber o que eu preciso fazer, chefe, já sai fazendo. Esse outro quer saber o porquê. Quando é o paciente que chega no consultório, fala assim, ele conta uma história que ele veio aqui há 1 ano atrás, pediram para retornar depois de 6 meses, mas ele teve um problema, não conseguiu vir. Vai contar a história de 1 ano para falar que ele conseguiu marcar uma consulta para hoje às 2 horas da tarde. E a hora que a sua secretária fala, por favor, você assine essas 2 guias, ele fala, por que eu tenho que assinar 2 guias? Não, porque uma é do exame, outra é da consulta, mas como você sabe que eu tenho que fazer exame, que algum dia ele já escutou alguém que estava cobrando indevidamente alguma coisa, então ele é desconfiado. E você tem pessoas assim dentro da equipe também, que guardam todos os e-mails, essa pessoa mais tem erro ao trabalho dela. Então ela vai guardar tudo para provar que ela não estava errada. Tem um outro grupo de pessoas que também acha que o ambiente não é moldável, mas é favorável. O ambiente é favorável, estou entre amigos. Uma pessoa que fala mais pausado, mais baixo, mas com um sorriso, é todo amigável, gentil. Oi, tudo bem? Nossa, você tá bem? E o netinho, tá bem? Nossa, o filhinho nasceu, todo preocupado com o outro. É uma pessoa paciente, ele quer escutar a opinião de todo mundo. Olha, eu não escutei a sua opinião ainda, queria que você participasse também da reunião. E a orientação do tempo dele é passada, ele nunca esquece aquela vez que nós fizemos isso. E tem um outro grupo de pessoas que é mais afetivo, animado, dinâmico, expressivo, é sociável, gosta, faz piada com todo mundo, orientação de tempo é futuro. Você pede alguma coisa, não, eu vou fazer, eu vou te mandar, e faz 5 coisas ao mesmo tempo, muitas iniciativas, poucas acabativas, mas se você pediu alguma coisa para ele fazer, fique em cima, trabalhe com prazos distintos, porque você vai pedir para entregar na quarta-feira, ele vai chegar na quarta-feira, 10 horas da noite, tentar negociar um prazo para quinta de manhã, porque ele deixa para a última hora. E assim são estilos de pessoas diferentes, que não tem certo, errado, melhor ou pior. Como que a gente percebe essas pessoas? Que o lado dominante e influente são pessoas que falam mais alto e mais rápido. Para cá, cautela e estabilidade, são pessoas mais introvertidas, falam mais pausada, mais devagar.
E essas pessoas, às vezes, não têm uma relação tão confortável uma com a outra. Nós temos tendência, às vezes, a montar equipes com pessoas que parecem com nós, que preferem as mesmas coisas que a gente. É uma relação mais confortável, mas a relação mais eficaz seria você trabalhar com as pessoas que pensam diferente que você. Porque onde duas cabeças pensam igual, uma está sobrando. Eu não preciso concordar com essas diferenças, mas eu preciso compreender e respeitar. Então, se eu estou lidando com uma pessoa que é mais calma, mais pausada, eu sou uma pessoa mais acelerada, respire, reze, diminua um pouco o seu ritmo, porque senão você vai delegar alguma coisa, falar o que a pessoa tem que fazer e ela não vai entender absolutamente nada. Agora, se você é uma pessoa mais devagar, fala mais pausado, entra em todos os detalhes e está lidando com uma pessoa que é mais acelerada, passe informações mais superficiais, fala o que ela precisa fazer, o que é mais relevante, porque ela não vai prestar atenção em tudo que você vai falar, e talvez assim você consegue melhorar a comunicação dentro da equipe, começa a melhorar um pouco a assertividade nas relações e a performance. Resumindo, a gente tem pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais sentimentais. Uma pessoa mais sentimental, às vezes acha que o racional, nossa, mas que pessoa grossa, nem perguntou como é que tá, se minha filhinha melhorou. E o outro que é mais racional, quando eu levo muito aspecto emocional, às vezes ela fala que tipo de intimidade eu dei para essa pessoa, querer saber como está minha família, ou o que eu vou fazer no meu final de semana. Então são cuidados que a gente tem que ter, que podem impactar na empatia, tratar o outro como o outro gosta de ser tratado, e com isso impactar na performance da equipe. E o que os níveis de atitude têm com a escola que eu falei lá na frente? O nível de vitimização, quando está na sua equipe, ele só reclama do tijolo. O nível de protagonismo, atitude protagonista, ele faz a parede dele, é o cara que faz o dele na equipe. Quem trabalha com união vai entregar a escola, um vai ajudar o outro para concluir. Mas quem trabalha com propósito entende qual que é o propósito da escola. E o funcionário seu que trabalha com propósito entende qual que é o propósito da tua organização. E aí sim as coisas começam a tornar mais gratificantes o trabalho do dia a dia e as dores que a gente tem que passar eventualmente, nem tudo vai sair como nós planejamos, as pedras que nós temos que pisar tornam-se mais insignificantes, porque a gente sabe que o nosso propósito é muito maior e a gratificação da conquista vai ser muito maior. Então, resumindo, falamos de 3 componentes de uma equipe de alta performance. Componente estratégico tem propósito, liderança comprometida e objetivos comuns. Temos 5 desafios que estão relacionados aos componentes da equipe: a confiança, o conflito, o compromisso, a responsabilidade e cobrança e os resultados. E temos um componente individual relacionado a foco, atitude e respeito. Como nós passamos mais tempo, às vezes, nas nossas organizações, no trabalho, do que com os nossos familiares, é importante gerar uma atmosfera para que também as pessoas possam ser felizes. Felicidade é uma fórmula que é realidade menos expectativa. Todos os dias, todos nós podemos criar as nossas realidades, modelar as nossas expectativas. Ser feliz só depende de cada um de nós. E muito obrigado por esse momento aqui com vocês. Obrigado, Tuba, aí pela palestra excelente. Realmente, acho que falando muito bem de comportamento, que é uma questão fundamental das equipes de alta performance. Aqui mesmo, Cíntia está aqui do meu lado, que é a chefe daqui, que não me deixa mentir, e a gente até fez uma ação bem interessante aqui no Dia dos Médicos, com um show de mágica para maiores de idade, e foi bem interessante, ressaltando a importância dessa empatia que a gente tem com os pacientes, né? Então, nós médicos temos um papel fundamental nessa parte do cuidado da equipe de alta performance, de entender e superar a expectativa do nosso paciente dentro do consultório. Se eu tiver uma recepção que não funciona adequadamente, o médico consegue reverter. Agora, se eu tenho um médico que não consegue ter essa empatia com o paciente, realmente a situação complica um pouco em termos de satisfação. A gente está aí já no adiantar da hora, mas eu queria aí te dar aí algum tempo aí para você ainda fazer alguns comentários finais. Nós temos algumas perguntas que eu vou te mandar, tá certo? E tu responder aí por e-mail, a gente responde e vamos encaminhar para as pessoas que fizeram as perguntas, só para a gente não atrasar Brascas antes que Newton Júnior venha roubar o microfone. Ok, obrigado. Desejo um ótimo evento para vocês e obrigado pela oportunidade de estar contigo. E quando a gente assiste uma palestra dessa, no momento atual, na conjuntura atual que a gente está vivendo
no país e no mundo como um todo, eu acho que essa alta performance aí, ela deve ser encarada não só dentro de uma empresa, não só dentro de um trabalho, mas dentro de uma sociedade também. Eu acho que a gente está precisando dentro de casa, com nossos filhos, com nossos pares, com os nossos vizinhos, eu acho que tem essa alta performance aí que muitas vezes fica esquecido, e a gente foca às vezes tanto em ter essa performance no trabalho, e a gente esquece às vezes de quem está dentro do elevador, esquece às vezes de quem está dentro de casa, pessoas do nosso convívio. Então, é sempre muito bom, essa não é a primeira palestra que eu assisto, e tenho certeza que não será a última, Tuba. É sempre muito prazeroso escutar suas palestras, que você transmite de maneira simples o óbvio, né? E faz parecer fácil, o que não é. Beleza, obrigado, Newton. Muitas vezes nós não fazemos o óbvio. Esses dias eu estava na estrada, tinha lá, não jogue lixo na estrada. É óbvio que você não tem que jogar lixo na estrada, mas precisa pôr uma placa para lembrar as pessoas disso. Então, o óbvio, muitas vezes nós esquecemos de fazer ou deixamos passar batido. Bom evento para vocês, ótima discussão aí, que o tema de hoje eu sei que é um tema muito relevante também, para que os pacientes com glaucoma possam ter uma vida cada vez melhor. E só tem fera aí hoje. Beleza. Então, antes de encerrar a parte da SBAL, Newton, deixa eu só já aproveitar e convidar todo mundo para o dia 12 de novembro, que nós vamos ter o doutor Fred Pena, que vai falar com a gente aí sobre remuneração na área de saúde. Então, só já dando aí o start, que a Brasca está aqui, isso é um assunto que interessa tanto a equipe de gestão como a parte médica também. Então, contamos com todo mundo no dia 12, às 8h30. Um abraço, bom evento aí para a questão do Mix. Parabéns também para a SBAL aí, e essa parceria é uma parceria de sucesso, e a gente já tem aí uma programação já está um ano na frente, como disse nosso presidente Walter Nozé, então a gente só tem a agradecer essa oportunidade. Parabéns, Bernardo.